Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei se alguém vai assistir e que horas, mas eu vou falar sobre uma área de pesquisa da história que eu fiz, que se concentra essencialmente na luta das mulheres pela libertação do colonialismo português em Guiné-Bissau e reminiscências de problemáticas no pós-independência, onde a estrutura patriarcal manteve-se latente. Então, a comparação do fator discriminatório do gênero em Guiné-Bissau em relação ao Brasil, com exposição das lutas e resistência por direitos. Então, o número da revista utilizado é volume 6, número 6, de uma revista que chama AB África, a revista da Associação Brasileira de Estudos Africanos, e também tem a RCL, que é a Revista de Comunicação e Linguagem, e a revista Estudos Feministas. Então, eu vou me basear em Patrícia Godinho Gomes, Silvia Roque e Angela Figueiredo. Primeiro vou falar sobre Patrícia Godinho Gomes. No artigo dela que chama Mindjeres de Guiné, Cabompina, Cabo Burgunhu, Narrativas de Mulheres sobre a luta de libertação na Guiné-Bissau, trajetórias, construções e percursos de 2021. Reflete sobre a luta de libertação em Guiné-Bissau, anos 50 a 70, e sobre os desafios da nova realidade pós-independência. E então, a contribuição das mulheres guineenses e cabo-verdianas de Cabo Verde que chegaram até a participar da luta armada e é a grande essência do artigo. Então, a metodologia de pesquisa que eu vou utilizar, que eu utilizei e estou expressando agora, deu-se mais na história oral. Abriu para quem está ouvindo o vídeo para uma perspectiva das participantes reais da luta pela libertação da Guiné-Bissau, para aquelas que realmente participaram dessa luta de libertação, em crítica à história oficial, que em demasia invisibilizou as mulheres de Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Então, o contexto da luta anticolonial se dá na libertação do colonialismo português no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, uma luta armada de extrema violência e longa duração, foram 11 anos. A participação das mulheres se deu com a conscientização destas de que sem a sua participação, a libertação fracassaria. Ou seja, se não houvessem as mulheres, a libertação do colonialismo português em Guiné-Bissau não se concretizaria sem a ajuda das mulheres nessa luta, seja armada ou de outras formas. Então, o despertar da mulher para sua condição de subalternidade imposta ajudou no engajamento da luta. A luta das mulheres guineenses não se deu só na esfera da libertação da nação do colonialismo, mas também, verbe gratia, por exemplo, contra os casamentos precoces. Na história oficial sobre a independência de Guiné-Bissau, as mulheres foram tiradas do protagonismo e, quando emergiam, eram narradas substancialmente por homens. Então, a fonte de pesquisa oral, ela torna-se de suma importância pelo fato de que é necessário reescrever a história nacional para que esta abranja as vozes que não foram ouvidas e fizeram parte do processo de independência guinense. Então, a maioria das testemunhas da história oral se encontravam em idade já bem avançada, essas mulheres que foram entrevistadas. Então, os critérios considerados para escolha dos entrevistados se baseou em informações fornecidas pela Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria. De acordo com a pesquisa, 18 entre 22 mulheres entrevistadas iniciou a experiência na luta armada muito jovem, entre 10 e 13 anos de idade. Então, imagina, você com 10 anos de idade começando sua experiência na luta armada. Que traumático, né? Então, no caso dos homens, houveram relatos de
início da experiência com 7 anos de idade. Muitas mulheres, então, foram levadas à luta na primeira infância, essencialmente pelos próprios pais. A maioria das mulheres entrevistadas não possuía diploma de estudos superiores, o que representou a dificuldade que tais tiveram de acesso à educação. Então, a questão da mulher combatente, militante, é um ponto forte da pesquisa, já que tais contribuíram de diversas formas para a libertação do país, para além do pegar em armas. As crianças não possuíam nítida percepção do que era ser militante, apenas sendo instruídas que deveriam fazer parte da causa da libertação, pois estavam sendo dominadas por forças não pacíficas. Então, Mamãe Barbosa, que fez parte da luta de libertação, ela conta que a avó dela carregava ela às vezes nas costas durante os bombardeamentos. Os ataques se tornavam cada vez mais intensos, isso já em 1966. Então, a mobilidade forçada da população guineense foi um fator muito traumático e desnorteador. Nas palavras de Maria Isabel Mané, uma das combatentes da causa, a luta foi ter com ela em sua aldeia. Então, vale mencionar suas palavras sobre a sua concepção de luta quando criança. Eu vou ler aqui. Éramos crianças, portanto, não tínhamos uma percepção clara do que era efetivamente militante. Sabíamos que devíamos estudar, ser dedicadas à causa da libertação e responsáveis, mas não tínhamos a percepção da verdadeira dimensão do que era ser militante. Então, contanto, o relato mais marcante que eu para mim foi o da combatente Nena Nafona. Eu vou ler aqui também. Devia ter uns 6, 7 anos. Um jato e um bombardeiro das forças portuguesas arrebentaram com toda a aldeia. As meninas que tinham ido buscar água à fonte lá ficaram. Todas elas morreram. Eu tentei correr para a barraca. Escondi-me por baixo de uns ramos de poilão. Fui ferida pelas tropas portuguesas, mas consegui aguentar. De onde estava escondida, conseguia ouvir as vozes deles, tropas, e percebia que estavam a fumar. Vi uma minha colega a ser morta por essas tropas quando procurava fugir. Eu sangrava. Desmaiei várias vezes, mas aguentei. As mulheres sofriam uma dupla opressão, enquanto africanas e enquanto mulheres. Sofriam então marginalização do sistema colonial por sua condição de africanas e dos homens africanos pelo seu gênero, pois havia verbigratia, subordinação às ordens de chefes masculinos nos movimentos de libertação. As mulheres elas exerceram papéis considerados socialmente importantes no período de luta por libertação, como enfermeiras, professoras, transportadoras de mercadorias, responsáveis pelo comitê de tabanca, membros dos órgãos judiciais das regiões libertadas. Mesmo com toda esta importância para a sociedade, não lhe eram dados os direitos de participações nas decisões políticas. Então, o discurso dominante era, portanto, o masculino, numa lógica desigual, onde estes estabeleceram os papéis que caberia a cada um na organização social e no processo de construção nacional. Então, a luta de libertação ajudou as mulheres a adquirir consciência política entre si, o que ajudou na luta de resistência por seus direitos após a libertação de Guiné-Bissau. Ou seja, não era só a luta pelo fim do colonialismo português, era a luta pela libertação das mulheres em Guiné-Bissau. Então, em 1972, as mulheres participaram da organização das eleições e no ato de votar. Isso foi muito importante. Foi o primeiro momento em que elas exerciam a sua cidadania e escolhiam seus representantes políticos. No entanto, não tiveram a oportunidade de assumirem lideranças políticas. Um fator positivo na luta de independência foi a união de diversas etnias guineenses em torno de um objetivo comum de libertação da opressão colonial. Então, essa união de diversas etnias foi muito importante em etnias que às vezes até havia conflitos que se juntaram por uma mesma causa. Uma problemática no pós-independência foi a diminuição
desta união étnica. Então, depois que venceram a colonização portuguesa, essa união étnica, eles perderam o objetivo comum e muitas diminuíram essa proximidade, né? Infelizmente. Aqui é muito importante falar sobre o PAIGC. PAIGC é o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que muito colaborou com a luta. No pós-independência, de acordo com Brinsan Nansete, eu não sei como pronuncia, ele ignorou as mulheres na tomada de decisões. Ele nem se interessou ou olhou as mulheres da forma como deveria. Por mais que no PAIGC há um discurso de emancipação feminina, na prática é controverso. Então, a ação de visibilizar as mulheres que se sentem invisíveis é, concluindo aqui, importante. Não só para homenageá-las como merecem, mas para que a humanidade as conheça e que a história oficial da independência de Guiné-Bissau seja mais próxima da realidade. Então, aqui vale falar também de uma outra mulher historiadora, que é a Sylvia Roque. E vou falar um pouco do foco de estudo dela agora, depois do que eu falei, que foi a de Patrícia Godinho Gomes. Agora, pelo ponto de vista de Sylvia Roque. Então, o artigo dela chama Mulheres, Nação e Lutas no Cinema Anti-Pós-Colonial da Guiné-Bissau, de 2021 também. Então, há uma análise da luta de independência de Guiné-Bissau, do colonialismo português e do pós-independência em relação ao longa-metragem histórico de Flora Gomes, chama. Eu recomendo muito ver esse longa-metragem, é muito bonito, chama Morto Nega, 1988. E o documentário também, Sana na Nihada, Bissau de Isabel, 2005. Esse é mais difícil de encontrar. Então, Roque comenta em sua pesquisa sobre o sentimento de orfandade, ou seja, o sentimento de órfão, né? De orfandade de Guiné-Bissau no pós-independência, com o assassinato do grande líder de libertação guineense, o Amílcar Cabral, que era líder do Partido Africano de Independência da Guiné-Bissau Cabo Verde, o PAIGC. Ele se baseava na construção de uma sociedade pluriétnica, capaz de produzir uma identidade transétnica comum, ou seja, uma união no respeito às diferenças. Então, entre as práticas que o Cabral considerava negativas e necessárias de transformação eram os casamentos precoces, não acesso à educação, a maternidade na adolescência, a desigualdade do direito sobre os filhos, no direito à herança e à posse de terra. Então, por mais que estes fatores eram considerados tradicionais na comunidade, o colonialismo contribuiu para fortalecer estes fatores problemáticos, principalmente em relação à deterioração da mulher, que era considerada basicamente num papel de apenas mãe e esposa. As relações de desigualdade de gênero reforçou o sentimento de tristeza e desilusão das mulheres que bravamente lutaram pela independência da Guiné-Bissau. A maioria das mulheres foram encaminhadas para os trabalhos domésticos, subordinadas e invisibilizadas. Estas foram relacionadas à continuidade natural da nação, enquanto o papel associado ao progresso e modernização nacional ficou relacionado culturalmente para os homens. Então, um sonho inacabado e traído. Então, no longa-metragem Morto Negra, de 1988, no entanto, há um certo protagonismo feminino, que é muito interessante de ver. Então, nesse filme, as mulheres são vistas como resilientes, como lutadoras, como, por exemplo, a personagem protagonista, a Diminga, que funciona como a consciência, ela é a consciência da nação, com suas esperanças, com seus medos, e ela possui forte ligação com o mundo natural, mas também com o mundo espiritual, e recebendo respeito por esse fator, né? Então,
há representado no longa-metragem, no pós-independência, depois que eles alcançam a independência na longa-metragem, há a seca e com ela a fome, numa crise econômica e alimentar da população. Então, o desenvolvimento industrial foi insuficiente para suprir a sequela do fracasso da política agrícola. Então, nota-se em Dominga a desilusão dessa quebra de expectativa do que seria o pós-independência, né? Então há também um otimismo no longa, no entanto, porque tem um final romantizado de muita chuva e terra fértil, união do povo guineense. Há uma cerimônia organizada com ritualísticas para chamar a chuva com a intenção de comungar com os espíritos ancestrais e deles obter ajuda. A liderança das mulheres nesse processo é um fator importante do longa-metragem, onde essas mulheres elas encarnam no longa-metragem a salvação da nação, pois a cerimônia que elas fazem posteriormente prospera, né? Há muita chuva depois. Então, um dos fatores problematizados por Roque é o golpe de 14 de novembro de 1980 pelo movimento reajustador. Esse golpe de 80 do movimento reajustador é considerado uma segunda independência, com a tomada do poder dos guineenses, que se achavam os autênticos guineenses. Então tinha mestiços versus africanos puros, então da nação, né? Isso gerou uma forte tensão racial. Não era mais uma luta contra o inimigo colonial, mas para recuperar a unidade do povo quebrado com esse golpe de 1980. Quanto ao documentário Bissau de Isabel, de 2005, este não revela a mesma positividade e esperança que Morto Negra, em 1988. O período de feitura do documentário foi o ano de regresso de Nino Vieira, o líder do movimento reajustador. Então, esse líder desse movimento que fez o golpe de 1980 volta do exílio que estava em Portugal. Ele ganha as eleições presidenciais, ele gera uma crise política e econômica numa nação que estava esperançosa após o fim dos confrontos bélicos de 1999. Então, a desunião dos grupos étnicos diversos reforçou a fragilidade da nação. A história que Bissau de Isabel, de 2005, retrata é essencialmente a história das mulheres que ficam trabalhando incansavelmente para garantir a sobrevivência das famílias, da sociedade e da própria nação. Então, há uma mudança na relação entre mulheres e homens, acentuando o fator de autonomia das mulheres nesse filme. Então, os homens que se encontram em posições de poder são retratados em sua maioria como os que ignoram o sofrimento das mulheres enquanto tomam seu tempo em lutas que são irracionais. O artigo de Silverrock, ele conclui sua pesquisa com a sensação de que a luta das mulheres ela é contínua e não acaba apesar das transformações ao longo do tempo. Por mais que a situação possa ter melhorado ou regredido e depois melhorado novamente, porque o processo civilizatório ele é instável, então há sempre de se continuar lutando, porque o processo de igualdade de gênero não foi alcançado ainda de forma satisfatória e por mais que se alcance posteriormente, ter-se-á que continuar lutando para que não se perca. Então, uma última mulher historiadora que eu queria mostrar o foco de estudo nesse tema é a Ângela Figueiredo, o pensamento desenvolvido dela no artigo que ela escreveu juntamente com a Patrícia Godinho Gomes, a primeira que eu comentei, que foi escrito em conjunto. O artigo chama Para Além dos Feminismos, uma experiência comparada entre Guiné-Bissau e Brasil, um artigo de 2016. Então há uma relação entre Brasil e Guiné-Bissau, já que ambas são ex-colônias de Portugal e possuem realidades sociais onde vivem socialmente em grande porcentagem da nação mulheres negras. Então, a discussão que se dá
e se reflete é sobre a construção de um novo tipo de feminismo, a partir de ações coletivas em grupos de pertencimento e na reivindicação de direitos. Então, o objetivo da pesquisa é a análise do feminismo negro. O movimento politizado feminino, ele ganha força nas décadas de 1960, 1970, contra o colonialismo, pela emancipação, por educação formal e conscientização das mulheres para suas problemáticas sofridas e seus direitos. Mas Guiné-Bissau ele é representado como um país essencialmente rural. O colonialismo português utilizou do fato da nação ter diferentes etnias para ajudar a fortalecer as tensões entre os povos e dificultar uma união nacional. Então, a independência de Guiné-Bissau se deu através também da união desses povos em favor de um objetivo comum, como foi comentado, para a retirada do colonialismo português. O que eu quero dizer com isso? Em relação ao Brasil, as denúncias e lutas de resistência das mulheres negras tinham suas similaridades em relação às mulheres guineenses, em relação às suas condições de vida e invisibilização no processo histórico. No Brasil, houve um importante protesto contra a hipersexualização do corpo feminino negro. O trabalho de Lélia Gonzalez, em 1983, fala sobre o triplo estereótipo nas mulheres negras: a ama de leite, a mulata e a empregada doméstica. Então, a luta contra a dominação, ela existe apenas quando o dominado se auto-reconhece como tal. Não haverá, portanto, feminismo se as mulheres não se auto-reconhecerem como inseridas num contexto de desigualdade de gênero. Com este reconhecimento, há a possibilidade de união de mulheres com este mesmo interesse. Quanto ao período pós-independência de Guiné-Bissau, mulheres guineenses admitiram o não cumprimento das promessas de sua promoção política e socioeconômica. As mulheres brasileiras sofreram e sofrem esse descaso de forma profunda, conquanto o conceito de raça e de racismo assumem nas duas sociedades posições diferenciadas. No Brasil, de acordo com Lélia Gonzalez, o feminismo branco não só omitiu a diferença racial, como compartilhou da crença da democracia racial. Fator este que tentou mascarar o racismo com as mulheres negras no movimento feminista branco. Há então uma perspectiva diferente, como no caso de Guiné-Bissau, entre movimento feminista e movimento de mulheres. O movimento de mulheres representa uma maior abrangência na reivindicação de direitos fundamentais, ou seja, enquanto o movimento feminista demanda direitos iguais entre homens e mulheres, no movimento de mulheres reivindica, para além disso, saúde, educação, moradia, etc. Há neste movimento questões prioritárias das mulheres, principalmente não, das mulheres negras, como o direito de criar seus filhos diante dos constantes atos de violência policial que terminam em assassinato de jovens negros. O papel importante da mulher negra em relação ao Brasil pode ser citado, a título de exemplo, nas Mães de Santo, com a participação social e política como ponto emancipatório das mulheres negras, numa sociedade patriarcal, onde na maior parte das religiões exercidas no Brasil há lideranças masculinas com as mulheres em papel de subordinação, a exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, conquanto há uma interessante representatividade positiva de mulheres integrantes da Igreja Católica, que eu vou ler aqui um pedaço. A Irmandade da Boa Morte é uma confraria de mulheres negras, integrantes da Igreja Católica e atuantes no candomblé, que iniciou suas atividades no século XIX em Salvador, tendo como objetivo inicial contribuir para a compra de alforria de seus irmãos que ainda viviam na condição de escravos. Outro objetivo era oferecer um enterro digno e, por isso mesmo, uma boa morte. Por isso chamada Irmandade da Boa Morte, né? Então, reflete-se a necessidade de duas ações necessárias. A primeira ação seria enegrecer o feminismo, demarcando neste movimento o peso que a questão racial tem, colocando em suas pesquisas a violência sofrida por mulheres brancas em relação às mulheres negras, sendo que as negras são metade da população feminina do país. Outra ação seria a crítica de seleção no mercado de trabalho em relação a mulheres brancas e negras e a exigência da boa aparência mascarada de racismo que mantém desigualdades
entre mulheres brancas e negras. A segunda ação necessária seria a de feminilizar o movimento negro. É necessário, portanto, ir para além do conceito de feminismo e de como esse conceito foi apropriado. É necessário descolonizar o feminismo, mas um fator que é positivo é a autonomia progressiva que as mulheres de Guiné-Bissau vêm adquirindo através das suas atividades econômicas, principalmente, lhe dando autonomia financeira, consequente poder de decisão. Isso permite que elas tenham maior autoridade para desafiar as decisões dos homens da família com pensamentos retrógrados. Porém, a desigualdade econômica entre homens e mulheres ainda é presente. Então, para além da questão do gênero, a problemática racial em Guiné-Bissau é evidente entre mestiços e negros. No período colonial, não havia apenas a oposição branca versus negra, havia os mestiços. Então, com a retirada dos europeus no pós-independência, a presença do poderio mestiço se intensifica, já que tais anteriormente estabeleceram relações mais privilegiadas com o poder colonial do que os negros, tendo acesso a mais privilégios e tudo mais. Então, para os negros originários de diferentes grupos étnicos, a maior parte da população nacional eram baixas e limitadas às suas possibilidades educativas e de ascensão social. Então, no Brasil, a questão racial e de direitos para as mulheres tem progresso com a Constituição de 1988. Então, neste cenário, a criação dos conselhos da condição feminina, voltado para políticas públicas para a igualdade de gênero e combate à discriminação das mulheres, como verbigratia, a luta contra a violência doméstica e sexual. Estou finalizando. Uma grande vitória foi a PEC 66 de 2012, sancionada em 2013, que incluía os seguintes direitos: seguro-desemprego, indenização em caso de demissões sem justa causa, salário família, adicional noturno, auxílio creche e seguro contra acidente de trabalho. Então, a carteira assinada foi conquistada em 1972 e em 1988 houve conquista de férias de 30 dias, licença maternidade, aposentadoria por invalidez e tempo de serviço, férias com mais de 1/3 do salário e folgas nos dias de feriados. Entretanto, a realidade não é tão bonita quanto o papel da legalidade. O trabalho doméstico ainda é considerado por grande parte das mulheres negras com baixa escolaridade a porta de acesso para o mercado de trabalho, e há registros na modernidade, na atualidade, de permanência de relações escravistas, com relação de trabalhos não contratuais, com baixa remuneração e quebra de direitos das leis trabalhistas. É um absurdo que ainda encontra-se hoje trabalhos análogos à escravidão. E encontram-se muitos casos. Aqui no Brasil, houveram muitos casos. Teve o caso da Madalena, não foi, bem? Foi, daquela senhora. É um absurdo. Aqui em Minas tem demais também. E principalmente em meio rural pode ter muito também, né? Nas cidades, todo lugar é um perigo. Anos, foi aqui em BH. Foi em BH? A invisibilidade da empregada doméstica em seu espaço de trabalho, isso ser considerado característica de uma boa profissional, ou seja, a empregada boa e a empregada invisível, que não aparece. Isso só demonstra a severidade da discriminação. Os sindicatos das trabalhadoras domésticas reivindicam melhores condições dos seus direitos assegurados pela lei, mas há muito caminho para a concretização satisfatória. Quanto a lutas importantes, há de se fazer menção também à Marcha das Mulheres Negras no Brasil, que foi em Brasília em 2015, reivindicando um novo projeto civilizatório. Em Guiné-Bissau, o Protocolo de Banjul sobre os direitos da mulher, adotado em 2003, incentivando os estados africanos a incluírem na legalidade, proteção e garantia dos direitos das mulheres a equidade de gêneros.
Então há também a Rede de Mulheres Parlamentares da Guiné-Bissau, que constitui uma importante plataforma política das reivindicações das mulheres. Uma das lutas nessas redes é contra, por exemplo, as circuncisões nas meninas. A agenda comum das mulheres, também vale mencionar, com temas como reivindicação de cotas de 40% para as mulheres na direção dos partidos políticos. A ONU proporcionou ajuda técnico-financeira para a plataforma política das mulheres em 2008, que foi muito importante também. Bom, a relação do Brasil de desigualdade entre mulheres brancas e negras pode ser relacionada com Guiné-Bissau entre desigualdade entre mulheres dos centros urbanos e mulheres tabancas da aldeia, das zonas rurais, estigmatizadas por antigas ideologias coloniais que ficaram de reminiscências, como sem instrução, o que dificulta a sua ascensão social. Então, importunamente, em Guiné-Bissau, com o golpe de Estado de 2012, houve profunda fragilização sociopolítica e econômica do país, muito dependente de ajudas externas. As conquistas das questões feministas no domínio legislativo, como a aprovação da lei contra a mutilação genital feminina em 2011, e as políticas públicas para a equidade de gênero perderam apoio, perderam espaço. Então, uma das formas de resistência se deu com as manjuandades. Mandijuandades. Acredito que essa deve ser a pronúncia. Eu vou ler um pedaço aqui. São grupos, redes de solidariedade e de convivência social que funcionam na base da classe etária, de interesses comuns e de acordo com as normas pré-definidas e aceitas por todos os membros. São várias as formas de ajuda e apoios que existem no interior das mandiandades, desde a celebração de festas, casamentos, cerimônias, apoios em casos de doenças, investimento em negócios, pequenos créditos. Esse tipo de rede existe tanto nas cidades como nos campos. Ou seja, é uma rede de solidariedade que ajuda em diversos fatores da vida, que é muito interessante. Então, para finalizar aqui, a colonização do Brasil controlou o corpo das mulheres e o seu destino, controlando sua posição na sociedade. Tanto no Brasil quanto em Guiné-Bissau, há a necessidade de seguir a dupla luta anticolonial, ou seja, quebrar com as negativas reminiscências dos traumas colonialistas no país, e antipatriarcal, que havia na tradição desde antes do colonialismo e permanece incrustada em ambas as nações. Então, a autoconscientização de si e o que isso representa, e a união perante as diferenças, reconhecendo o sofrimento de cada um e fortalecendo necessárias políticas públicas aos poucos, vai gerar um desenvolvimento da equidade racial e de gêneros necessários. Que assim seja. Então foi isso. Boas energias a todos.